Block Drops dessa semana tem o câmbio tokenizado do Custódia Bank, o upgrade Pectra da rede Ethereum, o protocolo X402 da Coinbase e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Em março, a gente comentou sobre o anúncio do Custódia Bank em tokenizar depósitos utilizando o framework regulatório atual nos Estados Unidos e foi anunciado numa parceria com o Vantage Bank. O Vantage Bank é a frente de banco dessa operação, enquanto o Custódia faz toda a parte on-chain. E essa semana eles anunciaram uma primeira operação utilizando essa infraestrutura para fazer pagamento cross-border, né? Câmbio, uma operação de câmbio, uma operação de delivery versus payment, de entrega contra pagamento, utilizando o caso de uso, né, ou suportando, melhor assim, o caso de uso de pagamento para motoristas que fazem transporte de mercadorias internacionais entre os Estados Unidos e o México, e fazendo isso de maneira condicional, né, como se fosse um pagamento automatizado. Quando é acusado o recebimento, né, naquele momento já é feita a transação utilizando essa infraestrutura de smart contracts para depósito tokenizado que o Custódia Bank opera em suporte dos clientes do Vantage Bank. O caso foi o cliente DX Express, que passa a pagar os caminhoneiros assim que a entrega é feita, diminuindo aí o prazo de pagamento que era de alguns dias, né, para liquidação desse pagamento, então facilitando aí a vida dos caminhoneiros, dos entregadores que fazem esse trajeto. De acordo com o Antônio Bazan, que é o presidente da DX Express, ele diz o seguinte, aqui eu abro aspas: nós vemos a capacidade de oferecer pagamentos em dólar programável e integrado através da nossa plataforma para acelerar a conversão, os ciclos de conversão de cash, né, de dinheiro em espécie, permitindo que os pagamentos sejam iniciados através do smart contract no ponto de entrega e pagando os caminhoneiros por uma rota completa dentro da hora. Fecha aspas. Isso é uma mudança grande do ponto de vista logístico, porque esse tipo de operação, curiosamente eu trabalhei num caso de uso similar há muitos anos atrás, na Flórida, e realmente existe um delay aí entre o pagamento, entre o recebimento da mercadoria, né, a confirmação de que o delivery, a entrega foi feita, e a realização, a liquidação do pagamento, o que às vezes força os caminhoneiros até tomarem um empréstimo rotativo para poder fazer o caminho de volta. Então é um negócio de margem muito pequena, e em que tempos assim fazem muita diferença, e bacana ver isso realmente resolvendo um problema prático. Essa semana foi celebrado o upgrade Pectra na rede Ethereum, e é um upgrade gordo, assim, tem bastante coisa incluída nisso. Tem um monte de EIP, que são as Ethereum Improvement Proposals, né? E eu vou citar aqui algumas interessantes e vou tentar explicar o que isso significa para os mortais, né? A EIP 7251 aumenta o quanto de ETH em stake você pode ter como validador, né? Isso vai permitir com que, a partir do momento que um validador receba uma recompensa pelo bloco produzido, ele possa, se ele já cumpriu os 32 ETH que são o mínimo, ele pode simplesmente deixar aquele ETH adicional ali, e isso passa a contar como stake para os próximos rounds, e o máximo que um validador pode ter agora é 2048 ETH. Então, isso vai permitir aí uma reorganização dos validadores, mais eficiência no staking e assim sucessivamente, outros benefícios derivados.
algumas atualizações do ponto de vista de inteligência das contas das carteiras. Agora vai ser possível com o EIP 7702 você ter uma conta externa, né, numa carteira, executando código de smart contract durante as transações, o que aumenta, né, a capacidade de melhorias do ponto de vista de experiência do usuário. Então, as smart wallets, como elas estão sendo chamadas, passam a ser possíveis aí cada vez mais. Isso é uma evolução do famoso account abstraction, que a gente já comentou aqui também, especialmente quando ele foi implementado. Tem outras questões de gestão de dados sendo introduzidas, alguns tipos de transação que estão sendo decomissionadas, outras que estão sendo adicionadas para facilitar a gestão, né, dos dados, da disponibilidade de dados, mas no fim das contas os desenvolvedores vão ter mais flexibilidade, vão ter uma formatação mais limpa dos contratos, né? Os validadores vão ter mais vantagens econômicas e menos custo para ampliar a sua base de stake. Isso pode, inclusive, ter um impacto positivo na indústria do que a gente chama lá de re-staking, né? Então, Lido e Eigenlayer e afins talvez venham a se beneficiar disso bastante. Também as L2 com o aumento, né, do throughput do blob, que são o campo de dados. Em resumo, bom avanço e vamos ver como é que o mercado agora capitaliza em cima dessas novidades. A gente costuma pensar na Coinbase como uma das maiores exchanges reguladas, né, de cripto, mas eles têm um programa de research, né, de pesquisa técnica bastante avançado, porque eles também oferecem ferramentas de desenvolvimento, né, os SDKs, para clientes corporativos. E essa semana eles anunciaram a implementação de um protocolo chamado X402. Esse X402 ele é uma implementação do protocolo HTTP 402, que é originário da internet, mas que estava dormente, se não me engano, desde 1992. E eles recuperaram isso. Esse protocolo ele previa, na camada do protocolo de internet do HTTP, a possibilidade de realizar transações de pagamento. E essa implementação do 402, o X402, permite que tanto desenvolvedores quanto agentes de IA, que estão ficando cada vez mais comuns, realizem pagamentos através de APIs ou serviços diretamente utilizando stablecoins, né, dentro desse padrão do HTTP. Os browsers, a maioria dos browsers que implementam HTTP vão ter suporte para o 402 e a Coinbase disponibilizou essa implementação, né, de maneira open source para quem quiser trazer para dentro, né, da sua aplicação e poder fazer isso utilizando serviços dentro da AWS, com agentes de AI da Anthropic e stablecoins da Circle e infraestrutura da Near, que é uma blockchain de primeira camada, e aí fica uma coisa completamente transparente, né? Você vai poder fazer transações, pagamentos e micropagamentos de dentro de transações de internet, do browser, sem muita fricção, né? Então, ele ressuscita aqui o que eles chamam de Payment Required, quando uma comunicação do protocolo HTTP ele indica que um pagamento é requerido, e aí esse 402 entra em ação, permitindo que os servidores façam uso desse padrão de Payment Requirement, né, dessa resposta, para coisas, por exemplo, como Paywall. Instruções de pagamento podem estar diretamente dentro do padrão, utilizando as respostas padrão do HTTP, e tudo isso fica empacotado, né, dentro do protocolo, simplesmente implementando fazendo essa implementação do X402. Eu achei fantástico, porque a gente fica discutindo o UX na camada de aplicação, mas se a gente não acertar os protocolos, esse UX nunca vai ser resolvido. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O Citibank planeja tokenizar empresas privadas
usando a plataforma da SIX Digital Exchange na Suíça. A Lido tem uma proposta de governança que pretende dar poder de voto aos holders de STETH. A Coinbase adquiriu a Deribit no que talvez seja a maior aquisição na história cripto, 2,9 bilhões de dólares. A Stripe anunciou que está alcançando 100 países com seu modelo de Stablecoin Financial Accounts e os bancos têm que ficar preocupados com essa movimentação. A Ramp passou a oferecer cartões de stablecoin para transações de câmbio. A Superstate anunciou a emissão de ações on-chain utilizando sua plataforma OpenImbel. A Visa anunciou um investimento estratégico na operadora de stablecoin Sandwich, BVNK. 5 insiders relataram que a Meta voltará a explorar a utilização de stablecoins. E a pesquisa de Mulheres e Blockchain da GV, conduzida pela estudante de doutorado Vanessa Martins dos Santos, está disponível. O formulário está aí nas notas do episódio. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. Yay! E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Caitlin Long, Simon Taylor, Pat Berisha, Renan Ramos, Brian de Souza, Jason Yanovitz, Vanessa Martins dos Santos e Chris Harms. Não se esqueçam de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e visitar a lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.